Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 para falar de um problema muito recorrente. Não chega a ser um problema, mas incomoda bastante, né? Principalmente as pessoas mais ansiosas. Algo que vem acontecendo e piorando desde o lançamento aí do Flight Simulator 2020. Trata-se do tempo de carregamento do simulador de voo quando você clica em iniciar até o momento em que ele está disponível para você interagir. A gente sabe que boa parte dessa culpa não é necessariamente da Microsoft, muita gente entope a pasta community de coisas que nem sempre são tão úteis e são constantemente utilizadas, e isso também impacta negativamente na hora de você carregar o simulador de voo. Mas você que gosta muito de atualizar o simulador e que vive aceitando todas as atualizações e alertas que chegam aqui, ó, através das notificações, você também tem um motivo para assistir esse vídeo. A questão é muito simples. Primeira coisa que você precisa fazer é verificar se aqui em data você tem definido aqui limite de banda de uso ilimitado. Está em inglês, mas você vai encontrar nesse mesmo local aqui, tá? Dados. E verificar se você está com essa opção marcada em ilimitado. O segundo passo, e que de fato é o grande problema para a maioria das pessoas que procuram manter o simulador de voo completamente atualizado, né? Ou seja, eu quero ter tudo o que é possível no meu simulador de voo e tudo que aparecer em notificações eu vou baixar. Primeira coisa que você precisa considerar a título de começar a ter uma performance de carregamento mais rápida é apagar as coisas que não fazem o menor sentido para você. Então, você vem primeiro aqui, define aqui detalhes, depois você vem aqui e define size, né? Ou seja, do maior para o menor, que aqui você já começa a ter uma prévia do que você vai poder economizar, tanto de espaço no seu HD, como de processamento na hora do carregamento, porque tudo que está instalado no simulador de voo será carregado, será processado no momento em que você fizer o carregamento. Então, vamos lá, começa com um POI aqui. Aí você vai verificar que existem áreas aqui, em definitivo, que você nunca teve lá, mas você tem instalado aqui, que é o meu caso também, certo? Só essa aqui, ó, tem 11 GB, seguida de 9, e aí depois 6, 6, 6. Então, considere desinstalar áreas, né, que você definitivamente não tem por hábito voar. Outra coisa inútil, digita bush aí, ó. Isso aqui são as bush trips. Eu imagino que nem 10% das pessoas no simulador de voo deve ter feito essa atividade, o que, de certa forma, já economizaria um espaço no seu HD e também no processamento na hora do carregamento. Outra coisa que você pode fazer é eliminar aí. Essa aqui talvez seja mais utilizada, mas se você já concluiu todas, não tem por que você ter isso instalado também, tá? Então, landings, ou seja, os desafios de pouso que tem por aí, ó, e que você já executou, que você já concluiu, não tem por que você também ter instalado. Então, você já pode deletar isso também. Depois, você vem para training. Isso aqui, esse aqui eu acho que é até menos, né? Acho que uns 5% deve ter feito isso aí. Fez, ok, desinstala. Não fez até agora, dependendo do tempo que você já tá usando o simulador, não tem por que você ainda ter isso aí, entendeu? É mais um espaço que você economiza e que também vai impactar no carregamento do simulador de voo. Passando para Discovery agora, vem aqui, ó, e digita disco, tá? Discovery Flight Auckland, Discovery Flight Queenstown, sabe? Você já fez isso? Vai fazer? Conhece alguém que fez? Eu particularmente nunca fiz, vou dizer para você que não tem intenção, mas me falta tempo. Se você tá na mesma pegada, deleta também. Aí você entra em aeroportos. Dependendo de quem é você, se você é alguém que faz muitas compras através do marketplace, e a gente sabe que quem compra pelo marketplace acaba sendo mais fácil você fazer essa pesquisa aqui do que você ir buscar lá na pasta community, porque o lugar muda de instalação, certo? Então, fora os aeroportos que você não comprou, mas que vieram com simulador de voo e que também significam economia de espaço e também de processamento de dados na hora do carregamento do simulador de voo. Então, considere desinstalar os aeroportos que você nunca pousou e nem vai pousar. E aí a gente vai para a história das aeronaves.
Aeronaves é outro ponto importante. O meu tá aircraft, o seu tá em português, você vai botar aeronaves. Então vamos lá. Muito avião que você, dependendo da edição do seu simulador de voo que você recebeu, você nunca voou e também não vai voar. Por exemplo, esse aqui, que é um avião extremamente voltado para nada, né? Tipo, ele consta lá, você não nem voar com ele você consegue. 1.19 GB, certo? Aeronaves que você comprou, voou, não gostou e nunca mais voou, desinstala também. Então considere vir aqui, ó, e desinstalar as aeronaves que você comprou através do Marketplace e que são instalados em outro local. Então considere vir aqui e desinstalar essas aeronaves, que também vai te ajudar nessa questão do tempo de carregamento do teu simulador de voo. E por último, a gente tem uma ferramenta chamada MFS Add-on Linker, que é extremamente interessante e que por si só já valeria um vídeo aqui no canal. Inclusive eu já indiquei esse add-on como um dos must-have, né? Ou seja, daqueles aplicativos que você precisa ter, porque ele acaba sendo muito interessante nessa questão de você não precisar simplesmente deletar tudo que você tem da pasta Community para que seu simulador ele consiga ter um carregamento mais rápido, mas te dá a opção de colocar em outra pasta e através desse programa você apontar para a Community toda vez que você eventualmente for usar uma aeronave, for usar um cenário ou até mesmo uma ferramenta de auxílio ao voo, como muitas que a gente tem aí. Galera, é isso. Eu espero que o vídeo possa auxiliá-los aí nessa questão de carregamento do simulador de voo, que é algo por si só bastante moroso, né? Bastante demorado e que, se observada essas orientações que eu acabei de dar, vai ficar muito mais tranquilo, vai ficar muito mais fácil, beleza? Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.